Bom dia, pessoal! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E hoje eu começo uma nova disciplina aqui no meu canal do YouTube, que é Sociologia da Educação. Introdução às Ciências Sociais. E o nosso primeiro tema é o processo de socialização. Então fique aí, não saia daí, que hoje você vai ficar por dentro das ciências sociais, tá ok? O objetivo da nossa aula é demonstrar como nossos comportamentos sociais são aquisições socioculturais que têm início na infância, período compreendido como socialização primária. Tá, pessoal? Então, o nosso primeiro tema, o nosso primeiro tema, que é o tema de hoje, é o processo de socialização. Uma das importantes questões para a sociologia, quais as importantes questões para a sociologia? Quais são? Compreender o que nos diferencia dos demais animais. Nós somos seres humanos. E o que nos diferencia dos animais? O que nos torna humanos? A humanidade, ou seja, o que nos diferencia dos animais? É uma característica inata ou é fruto da construção social da própria humanidade? A sociologia e as demais ciências sociais, ciência política e a antropologia, afirmam que nossa humanidade é resultado do processo de interação a qual somos submetidos desde o nosso nascimento. Porque o ser humano, ele se interage com a humanidade, né? Desde o nascimento, a gente já começa a se interagir com a humanidade, desde o nascimento. Quais são os primeiros seres humanos que, quando a gente nasce, a gente se interage? Pai, mãe, tio, vó, parente, a nossa família, né? São os primeiros seres humanos que a gente se interage quando a gente nasceu, né? Quando a gente nasceu, quais são os primeiros seres humanos? Quais foram os primeiros seres humanos que a gente se interagiu quando nasceu? Pai, mãe, tio, vó, família, né? E depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai se interagindo com as demais pessoas, vizinhos. Aí depois vem a escola, né? A escola ou supermercado, quando a gente é criança, quando nós éramos crianças, a gente ia no supermercado e ali a gente se interagia tal, com as pessoas que estavam ali. Mas é aquela interação que você não conhece muito bem as pessoas. Você não conversa com as pessoas. Você só vê elas no mercado. Mas quando você cresce, a criança quando vai no mercado, ela vê os adultos, mas ela não conversa com ninguém. Mas quando você já é grande, uma pessoa já mais instruída, aí você pode dar um bom dia, uma boa tarde, ou falar com a mulher do caixa, né? Ela pergunta, você vai pagar como? A cartão ou a dinheiro? Aí você já vai falar, eu quero pagar cartão, não, eu quero pagar dinheiro, porque você já é uma pessoa instruída, você já é adulto, né, ou adolescente, ou jovem, e você já pode conversar com as pessoas, você já pode se socializar. Você vai no mercado, você mesmo vai pagar suas contas, quer dizer, você mesmo vai pagar suas compras, né? Se você vai no banco, você mesmo vai pagar suas contas, e assim sucessivamente. Então desde quando a gente nasce, a gente já começa a se socializar. Tá? O processo de socialização começa a partir do momento que a gente nasce, tá? A partir do momento que a gente nasce, começa o processo de socialização, ok? E quando a gente cresce, se evolui,
quando a gente cresce, passa pelo processo de crescimento, é aí onde a gente vai se socializar melhor na sociedade. Porque a gente já vai saber, a gente já vai ter conhecimento, a gente já vai ter entendimento de como que a sociedade funciona como um todo. Assim, o que consideramos exclusividade dos humanos, como andar ereto e falar, por exemplo, não são habilidades inatas, aprendemos no nosso processo de socialização. Emily Durkheim, ao definir o objeto de estudo da sociologia como fatos sociais, demonstra que os fenômenos sociais são maneiras de ser e de agir que moldam nossos comportamentos e que são impostos pelas instituições sociais, família, escola, governo, igreja, etc. Tais fatos sociais são impostos pela sociedade aos indivíduos, porque são exteriores a nós, ou seja, são determinadas condutas que as assimilamos e reproduzimos. Mas não foram por mim construídas. Já estavam prontas quando nasci, seja meu papel como filho ou filha, pai, mãe, etc. Seja meu comportamento religioso, posicionamento político, estão fora de mim, fora da minha consciência individual. Além disso, essa consciência pública reprime todos os atos contrários à conduta estabelecida convenções. Não há o que me obrigue a falar meu idioma, mas não é possível agir diferente. Tais maneiras de ser e de agir não são orgânicas e nem psíquicas, posto que só existem na mente e através dela. São sociais. São maneiras de ser e de agir aquelas provenientes de uma ordem jurídica, moral, religiosa e financeira. Portanto, estão presentes em organizações bem definidas. Pensando em fatos sociais, como o casamento, a natalidade é o nascimento, e o suicídio, fica difícil à primeira vista dissociá-los dos casos particulares. Casou por amor, teve os filhos que queria, matou-se porque não aguentou, etc. Mas, ao analisarmos enquanto um fato social, os números, a estatística é os números, né? Demonstram que os casos particulares não são importantes, visto que há uma generalidade, um certo estado de alma coletiva. A sociedade, ou melhor dizendo, visto que há uma generalidade, é uma pergunta. Visto que há uma generalidade, um certo estado de alma coletiva, duas perguntas, tá? A sociedade e suas regras precede o indivíduo. A socialização, então, inicia-se com o nosso primeiro contato com outros humanos e só se encerra ao morrermos, tá? Então, a socialização começa a partir do momento que a gente nasce e depois a socialização só termina quando a gente morre. Há nesse longo processo uma divisão. A socialização primária encerra-se como colocam Berger 1980, quando a criança é capaz de expressar-se plenamente. Então, pessoal, a socialização primária só começa quando a socialização primária a socialização primária, ela encerra quando a criança é capaz de se expressar. Então, a partir do momento que a criança já é capaz
de se expressar, aí a socialização primária encerra, tá? Por meio da linguagem, porque a criança vai aprender a falar, a criança aprende a falar, aprende a se comunicar, e aí é onde a socialização primária se encerra. A secundária tem início aí e nos acompanha por toda a nossa vida. Por isso, a cada novo contato sociocultural com grupos distintos, somos passíveis de mudar de ideia, opinião, gostos, religião, enfim, de mudar nossa visão de mundo. A socialização primária é de suma importância na disciplina de Sociologia da Educação, compreender os mecanismos pelos quais aprendemos. O que e quando o aprendermos é essencial para a prática e teoria escolar. Ao nascermos, a sociedade está estabelecida. Somos inseridos em um conjunto de regras, horários, práticas e linguagem do grupo social a que pertencemos, aonde nós temos que cumprir com regras, com horários, temos que cumprir com práticas. Na medida em que vamos crescendo, todo esse conjunto é paulatinamente imposto a nós, simbólico e fisicamente. O exemplo mais ilustrativo é o horário das refeições. Se a criança é alimentada somente em horas determinadas, seu organismo é forçado a adaptar-se a esse padrão. E ao realizar o processo de adaptação, suas funções sofrem uma modificação. O que acaba acontecendo é que a criança não apenas é alimentada em horas determinadas, mas também sente fome nessas horas. Nesse ponto, os autores demonstram que cada cultura definirá o que é melhor às suas crianças. No que se refere ao momento de comer, como ser treinado para o toalete, né? Etc. Em relação a isso, é digno de nota um exemplo de um povo indígena do Brasil. Entre os Xikrin, povo que vive próximo ao rio Bacajá, Pá, não é aconselhável que deixem crianças pequenas chorarem. Ao primeiro choro da criança, alguém se responsabiliza de acalentá-la. Tal padrão é assim definido por considerarem que, ao chorar, o carom da criança, numa aproximação em língua portuguesa, que é igual à alma, pode se desligar dela, levando-a à morte. Berger e Berger, 1980, afirmam que em um primeiro momento, as experiências que os padrões impõem às crianças, que é compreendida pelas mesmas como sendo absolutos. Isso quer dizer que as crianças compreendem que tais regras, ritos, etc., são os únicos que existem. Isso se dá pelo poder que os adultos têm sobre as crianças e pela sua ignorância de mundo. No entanto, cada grupo social terá um modelo cultural, o que torna o processo de socialização muito relativo. As regras são absolutas para as crianças, mas relativas no mundo socialmente construído. Uma das características mais marcantes e sentidas pelos adultos ocorre quando a criança se torna respondona. Essa característica demonstra o quanto a criança, nesse processo de socialização, não é puramente passiva, como ainda se crê no nosso cotidiano. A reciprocidade da criança, isto é, sua capacidade de exercer uma ação individual e independente sobre o mundo e as pessoas que o habitam, cresce na razão direta da capacidade de usar a linguagem. No sentido literal da palavra, a criança nessa fase começa a responder aos adultos. Além de responderem, as crianças aprendem a desempenhar papéis, em geral, aquele dos outros significativos.
Pessoas que mantêm com maior frequência a interação e vínculos afetivos. Assim, desempenham o papel de mãe, pai, educador e nesse processo é identificado através da linguagem. Antes de identificar os outros significativos, a criança diz coisas como: mamãe não quer que eu me suje. No processo seguinte, a fala muda. A gente não deve se sujar. A criança percebe então que as regras que são particulares e sim universais. Todo esse processo vai sendo interiorizado na consciência das crianças. A consciência é basicamente a interiorização dos comandos e proibições de ordem moral vindos do exterior. Nesse desenvolvimento, o eu é nossa consciência como reflexo de uma individualidade mais espontânea. E o me, a parte da individualidade já moldada pela socialização. Em razão disso, crianças diferentes reagem diferentemente a situações iguais. Por exemplo, um menino que cresceu em uma sociedade cujos valores impuseram a ele a coragem e a engolir o choro ao cair. O seu eu sentirá a dor, mas o me decidirá que não deve chorar. Em razão disso, devemos relativizar as diversas socializações e reações dos indivíduos, crianças ou adultos. Acabou a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou da aula, já deixa o seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã.